Audiolivros Poderosos apresenta Memórias do Subsolo. 10. Um quarto de hora depois, eu estava andando a passos largos, numa impaciência furiosa, de um canto a outro do quarto, e a cada instante acercava-me do biombo e espiava Lisa por uma pequena fresta. Ela estava sentada no chão, a cabeça reclinada sobre a cama, e provavelmente chorava, mas não ia embora, e justamente isto é que me irritava. Desta vez ela já sabia tudo. Eu a ofendera para sempre, mas não há o que contar. Ela adivinhara que o arroubo da minha paixão fora justamente uma vingança, uma nova humilhação, e que ao meu ódio de antes, quase sem objeto, se acrescentara já um ódio pessoal, invejoso, um ódio por ela. Aliás, não afirmo que ela compreendesse tudo isto com nitidez. Em compensação, compreendera inteiramente que eu era um homem vil e, sobretudo, incapaz de amá-la. Sei que me dirão que isto é inverossímil, que é inverossímil ser tão malvado e estúpido como eu. Acrescentarão talvez que era inverossímil não passar a amá-la, ou pelo menos não avaliar aquele amor. Mas inverossímil por quê? Em primeiro lugar, eu não podia mais apaixonar-me, porque, repito, amar significava para mim tiranizar e dominar moralmente. Durante toda a vida, eu não podia sequer conceber em meu íntimo outro amor. E cheguei a tal ponto que agora chego a pensar por vezes que o amor consiste justamente no direito que o objeto amado voluntariamente nos concede de exercer tirania sobre ele. Mesmo nos meus devaneios subterrâneos, nunca pude conceber o amor senão como uma luta. Começava sempre pelo ódio e terminava pela subjugação moral. Depois não podia sequer imaginar o que fazer com o objeto subjugado. E o que há de inverossímil nisso? Se eu já conseguira apodrecer moralmente a ponto de me desacostumar da vida viva e haver tido a ideia de censurar Lisa, de envergonhá-la com o fato de ter vindo à minha casa para ouvir palavras piedosas, mas eu mesmo não adivinhara que ela não viera absolutamente para ouvir palavras de piedade, mas para me amar, pois para a mulher é no amor que consiste toda a ressurreição. Toda a salvação de qualquer desgraça e toda a regeneração não podem ser reveladas de outro modo. Aliás, eu não a odiava tanto assim quando corria pelo quarto e espiava pelo biombo através de uma pequena fresta. Dava-me apenas um sentimento insuportavelmente penoso o fato de que ela estivesse ali. Queria que ela sumisse, queria tranquilidade, ficar sozinho no subsolo. A vida viva, por falta de hábito, comprimira-me tanto que era até difícil respirar. Passaram-se mais alguns minutos e ela ainda não se levantara, como se estivesse esquecida de si mesma. Tive o descaramento de bater devagarinho no biombo para lembrar. De repente, sobressaltou-se, ergueu-se e começou a procurar o seu lenço, o chapeuzinho, a peliça, como se quisesse escapar de mim. 2 minutos depois, saiu vagarosamente de trás do biombo e me dirigiu um olhar penoso. Sorri com maldade, aliás, à força, por uma questão de decência, e virei-me, evitando-lhe o olhar. Adeus, disse ela, encaminhando-se para a porta. De repente, corri até ela, agarrei-lhe a mão, abri-a, coloquei ali e tornei a fechá-la. E no mesmo instante me virei e corri o quanto antes para o outro canto, a fim de não ver, pelo menos. Quis ainda há pouco mentir, escrever que eu fizera aquilo sem querer, não sabendo o que fazia, fora de mim por tolice, mas não quero mentir, e por isso digo francamente que abri a mão dela e coloquei ali, por raiva. Veio-me à mente fazê-lo quando eu corria de um canto a outro do quarto, e ela estava sentada atrás do biombo. Mas eis o que posso dizer com certeza. Cometi esta crueldade, ainda que intencionalmente, mas não com o coração e sim com a minha cabeça má. Esta crueldade era tão artificial, mental, inventada, livresca, que eu mesmo não a suportei um instante sequer. A princípio, corri para o canto, a fim de não ver. E depois, preso de vergonha e desespero, precipitei-me atrás de Lisa. Abri a porta do apartamento e me pus a prestar atenção.
Lisa, Lisa, gritei para a escada, mas sem coragem, a meia voz. Não houve resposta, e eu tive a impressão de ouvir seus passos nos últimos degraus. Lisa, gritei mais alto, nenhuma resposta, mas no mesmo instante ouvi abrir-se lá embaixo, pesadamente, com um rangido, a porta emperrada, envidraçada que dava para a rua, e fechar-se pesadamente também. O ruído soou pela escada, ela partira. Voltei pensativo para o meu quarto. Uma sensação terrivelmente penosa me dominava. Detive-me junto à mesa, ao lado da cadeira sobre a qual ela estivera sentada, e fiquei olhando com ar estúpido para frente. Cerca de 1 minuto se passou. De repente, estremeci todo. Bem diante de mim, sobre a mesa, numa palavra, vi uma nota amassada, azul, de 5 rublos, aquela mesma que 1 minuto antes eu fechara em sua mão. Era aquela nota, outra não podia ser. Não existia outra em casa. Quer dizer que ela tivera tempo de jogá-la sobre a mesa num instante em que eu correra para o outro canto. Pois bem, eu podia esperar que ela fizesse isto? Podia mesmo? Não, eu era a tal ponto egoísta. Respeitava, na realidade, tão pouco as pessoas que não podia sequer imaginar que ela o fizesse. Não suportei aquilo. Um instante depois, como um insano, corri a vestir-me, joguei sobre mim o que pude às pressas e corri velozmente em sua perseguição. Ela não tivera ainda tempo de percorrer 200 passos quando saí para a rua. Tudo estava quieto. A neve despencava quase perpendicularmente, forrando com espessa alfombra a calçada e a rua deserta. Não havia um transeunte, não se ouvia um som sequer. Os lampiões tremeluziam melancólica e inutilmente. Corri uns 200 passos até a encruzilhada e me detive. Para onde teria ido? E por que estou correndo atrás dela? Para quê? Cair diante dela? Chorar de arrependimento? Beijar-lhe os pés? Implorar perdão? Eu até que desejava isso. Meu peito dilacerava-se todo. E jamais, jamais poderei lembrar daquele momento com indiferença. Mas para quê? Pensei. Não irei eu odiá-la amanhã mesmo, talvez, justamente por lhe ter beijado hoje os pés? Irei eu dar-lhe felicidade? Não constatei acaso hoje novamente e pela 100ª vez quanto valho? Não irei supliciá-la de uma vez? Parado sobre a neve, pensava nisto e perscrutava a bruma turva. E não será melhor, não será melhor? Fantasiava eu em casa, depois, abafando com a imaginação a dor viva que me ia na alma. Não será melhor se ela levar consigo agora e para sempre a afronta? A afronta, mas é uma purificação, é a mais corrosiva e dolorida consciência. Amanhã mesmo eu sujaria com o meu ser a sua alma e cansaria o seu coração, mas a afronta agora não se extinguirá nela nunca mais, e por mais repulsiva que seja a imundície que a espera, a afronta há de elevá-la e purificá-la por meio do ódio, talvez pelo perdão também. Aliás, fará acaso isto com que tudo lhe seja mais leve? E realmente desta vez proponho já da minha parte uma pergunta ociosa. O que é melhor, uma felicidade barata ou um sofrimento elevado? Vamos, o que é melhor? Era isto que me vinha à mente nas horas que passei em casa naquela noite, quase morrendo de sofrimento moral. Nunca experimentara até então tamanha dor e arrependimento, mas poderia subsistir, quando saí correndo de casa, alguma dúvida sequer de que haveria de regressar da metade do caminho? Nunca mais encontrei Lisa, e nada ouvi a seu respeito. Acrescentarei também que fiquei por muito tempo satisfeito com a frase sobre a vantagem da afronta e do ódio, embora eu mesmo talvez quase tenha adoecido então de angústia. Mesmo agora, passados tantos anos, tudo isso me vem à memória de modo demasiado mau. Muita coisa lembro agora realmente como um mal, mas não será melhor encerrar aqui as memórias? Parece-me que cometi um erro começando a escrevê-las. Pelo menos senti vergonha todo o tempo em que escrevi essa novela. É que isto não é mais literatura, mas um castigo correcional. De fato, contar, por exemplo, longas novelas sobre como eu fiz fracassar a minha vida por meio do apodrecimento moral a um canto, da insuficiência do ambiente, desacostumando-me de tudo o que é vivo por meio de um enraivecido rancor no subsolo. Por Deus que não é interessante.
Um romance precisa de heróis, e no caso foram acumulados intencionalmente todos os traços de um anti-herói. E principalmente tudo isso dará uma impressão extremamente desagradável, porque todos nós estávamos desacostumados da vida, todos capengamos, uns mais, outros menos. Desacostumamo-nos mesmo a tal ponto que sentimos por vezes certa repulsa pela vida viva e achamos intolerável que alguém a lembre a nós. Chegamos a tal ponto que a vida viva, autêntica, é considerada por nós quase um trabalho, um emprego, e todos concordamos no íntimo que seguir os livros é melhor. E por que nos agitamos às vezes? Por que fazemos extravagâncias? O que pedimos? Nós mesmos não o sabemos. Será pior para nós mesmos se forem satisfeitos os nossos extravagantes pedidos. Bem, experimentai, por exemplo, dar-nos mais independência, desamarrai a qualquer de nós as mãos, alargai o nosso círculo de atividade, enfraquecei a tutela e nós, eu vos asseguro, no mesmo instante pediremos que se estenda novamente sobre nós a tutela. Sei que talvez ficareis zangados comigo por causa disto e gritareis, batendo os pés. Fale de si mesmo e das suas misérias no subsolo, mas não se atreva a dizer todos nós. Mas com licença, meus senhores, eu não me estou justificando com este todos, e no que se refere a mim, apenas levei até o extremo em minha vida aquilo que não ousaste levar sequer a metade. E ainda tomastes a vossa covardia por sensatez, e assim vos consolastes, enganando-vos a vós mesmos, de modo que eu talvez esteja ainda mais vivo que vós. Olhai melhor, nem mesmo sabemos onde habita agora o que é vivo, o que ele é, como se chama. Deixai-nos sozinhos, sem um livro, e imediatamente ficaremos confusos, vamos perder-nos, não saberemos a quem aderir, a quem nos ater, o que amar e o que odiar, o que respeitar e o que desprezar. Para nós é pesado até ser gente, gente com corpo e sangue autênticos, próprios. Temos vergonha disso, consideramos tal fato um opróbrio e procuramos ser uns homens gerais que nunca existiram. Somos natimortos, já que não nascemos de pais vivos, e isto nos agrada cada vez mais. Em breve inventaremos algum modo de nascer de uma ideia, mas chega. Não quero mais escrever do subsolo. Aliás, ainda não terminam aqui as memórias deste paradoxalista. Ele não se conteve e as continuou, mas parece-nos que se pode fazer ponto final aqui mesmo. Você ouviu Memórias do Subsolo, de Fyodor Dostoiévski. Esta foi uma produção Scriptória. Scriptória é audiolivros poderosos.